ela encontrou o relógio de 150 milhões esquecido na mesa. Todo mundo gritou para ela ficar quieta e pegar o dinheiro. Mas quando ela decidiu devolver, a reação do dono foi tão chocante que mudou a vida dela para sempre. A mão de Mariana tremeu quando viu o relógio. Não era qualquer tremor. Era o tipo de tremor que vem quando você descobre que sua vida pode mudar em 5 segundos. O objeto brilhava na mesa suja do restaurante Bela Vista como uma bomba prestes a explodir. Diamantes incrustados refletiam a luz fraca do ambiente, criando pequenos arco-íris que dançavam pelas paredes. Mariana limpou os olhos 2 vezes, mas o relógio continuava ali, abandonado. Meu Deus do céu, ela sussurrou, olhando ao redor para ver se alguém estava vendo. O restaurante estava quase vazio. Apenas algumas mesas ocupadas por clientes que nem prestavam atenção nela. O homem que estava sentado naquela mesa tinha saído fazia 15 minutos, depois de humilhá-la na frente de todo mundo por derramar algumas gotas de molho na camisa dele. Tinha gritado tanto que até os outros clientes pararam de comer para ver o escândalo. Sua incompetente! Essa camisa custa mais que seu salário de 1 ano! Ele tinha berrado, com aquela voz grossa que ainda ecoava na cabeça dela. Agora o homem tinha ido embora, deixando para trás algo que valia mais que todos os salários da vida dela. Mariana pegou o relógio com cuidado. O peso na mão dela era surreal. Não era peso físico, era peso emocional. As pedras preciosas eram enormes. Cada diamante parecia ter vida própria, pulsando com uma luz que fazia o coração dela acelerar. Mariana, o que você está fazendo aí parada? A voz de Cláudio, o gerente, cortou o silêncio. Ele se aproximou, mas quando viu o que estava na mão dela, parou seco. Que bagulho é esse? Um cliente esqueceu. Mariana respondeu, ainda hipnotizada pelo relógio. O homem da mesa 12. Cláudio chegou mais perto e, quando viu o relógio, quase engasgou. Isso aí não é relógio não, menina. Isso aí é uma fortuna. Ele pegou o celular e começou a pesquisar. O rosto dele foi mudando de cor conforme descobria a verdade. Mariana, ele disse devagar, como se estivesse falando com uma criança. Você sabe quanto vale isso aqui? Quanto? Ela perguntou, já sentindo que a resposta ia mudar tudo. Cláudio virou a tela do celular para ela. O número que aparecia ali fez as pernas dela bambear. 150 milhões de reais. Era mais dinheiro do que ela conseguia imaginar. Não pode ser, ela murmurou, sentando na cadeira antes que as pernas cedessem. Não pode ser verdade. É verdade sim, Cláudio confirmou. Relógio Patek Philippe, edição limitada, cravejado de diamantes raros. Gente! Fernanda sussurrou quando viu o relógio, olhando para todos os lados como se fossem criminosos planejando um assalto. Vocês percebem o que isso significa? A gente pode ficar rico, rico de verdade. Calma aí, Mariana disse, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Isso aqui não é nosso. A gente tem que devolver. O silêncio que caiu sobre o grupo foi tão pesado que até o ar-condicionado barulhento do restaurante pareceu parar de funcionar. Cláudio, Fernanda e Rodrigo olharam para Mariana como se ela tivesse falado que queria se jogar de um prédio. Devolver? Rodrigo repetiu a palavra como se fosse veneno na boca. Mariana, você bateu a cabeça? Devolver 150 milhões? É dele, ela disse. Mas a voz saiu fraca. O homem esqueceu aqui. O homem que te humilhou, Fernanda lembrou, com aquele tom de quem quer plantar uma ideia. O homem que te tratou igual lixo na frente de todo mundo. O homem que disse que você era incompetente. As palavras de Fernanda acertaram Mariana como socos no estômago. Era verdade. O homem tinha sido cruel com ela. Tinha feito ela se sentir menor que formiga na frente dos outros clientes. Tinha falado dela como se ela fosse nada. Como se a vida dela não valesse nem o preço da camisa dele. Mariana, Cláudio disse colocando a mão no ombro dela. Essa é a oportunidade da sua vida. A gente divide em 4 partes iguais. Você nunca mais precisa trabalhar de garçonete. Pode cuidar da sua mãe direito. A menção da mãe foi como facada no coração. Dona Rosa estava internada há 3 semanas com uma condição delicada que os médicos não conseguiam curar direito. Todo dia Mariana via a mãe definhar um pouquinho mais.
e todo dia se desesperava sabendo que não tinha dinheiro para ajudar. Pensa na sua mãe, Mariana, Rodrigo insistiu. Pensa no que esse dinheiro pode fazer por ela. Os melhores médicos, os melhores hospitais. Sua mãe pode ficar boa. Mariana olhou para o relógio que ainda estava na mão dela. O objeto parecia ter ganhado vida própria. Era tentação pura. Era a solução para todos os problemas da vida dela. Gente, ela disse, a voz saindo embargada. Isso não é certo. Certo? Fernanda explodiu. Você quer falar de certo? É certo você ganhar miséria trabalhando 12 horas por dia? É certo sua mãe estar morrendo porque você não tem dinheiro? É certo aquele homem rico te humilhar? Cada pergunta de Fernanda era como chicotada na alma de Mariana. Porque no fundo, ela sabia que a amiga estava certa. A vida não tinha sido certa com ela nunca. Mariana, Cláudio disse com aquele tom de quem está perdendo a paciência. Você tem certeza? Porque não vai ter segunda chance. A oportunidade vai embora para sempre. Eu sei, ela respondeu, guardando o relógio na bolsa com cuidado. Mas é o certo a fazer. O certo para quem? Fernanda explodiu. Para o homem rico que te humilhou? Para o cara que tem tanto dinheiro que nem vai sentir falta disso? O certo para mim, Mariana disse, sentindo lágrimas queimarem os olhos. O certo para a mulher que minha mãe me criou para ser. Mariana fechou os olhos e tentou pensar direito. A cabeça dela estava girando. De um lado, a chance de mudar de vida para sempre. De dar à mãe o tratamento que ela merecia. Do outro lado, a voz da consciência, sussurrando que roubar estava errado. Olha só, Fernanda disse, chegando mais perto. A gente nem está roubando. O cara esqueceu aqui. Se a gente não pegar, outra pessoa vai pegar. Honesto? Mariana repetiu, quase rindo da contradição. Como que ficar com uma coisa que não é nossa é ser honesto? É mais honesto que deixar algum cliente mal intencionado levar. Cláudio argumentou. Se deixar esse relógio aqui, alguém já levou. O argumento fazia sentido de forma distorcida. Todos ali precisavam daquele dinheiro. Gente, ela disse abrindo os olhos. Vocês não entendem. Minha mãe sempre me disse que honestidade é a única coisa que pobre tem de verdade. Caráter não paga a conta do hospital. Fernanda retrucou, cruel. A frase acertou Mariana como tiro no peito. Era verdade. Caráter não pagava a conta. E naquele momento, ela se perguntou se a mãe não tinha estado errada a vida toda. A proposta parecia meio termo. Não era roubar tudo. Era roubar só um pouco. Mas Mariana sabia que roubar pouco ainda era roubar. Não, ela disse, e a palavra saiu com mais força do que ela esperava. Não vou fazer isso. Então você vai devolver? Rodrigo perguntou incrédulo. Vou. O silêncio que seguiu foi carregado de decepção. Cláudio balançou a cabeça. Fernanda virou o rosto. Rodrigo saiu andando. Mas quando ela saiu do restaurante naquela noite, com o relógio valendo 150 milhões na bolsa, uma pergunta martelava na cabeça dela. E se todos estivessem certos? E se ela estivesse fazendo a maior burrada da vida? As ruas estavam vazias quando ela saiu. Cada passo parecia ecoar o peso que carregava. Não era só o peso físico do relógio, era o peso emocional de uma decisão. No dia seguinte, ela descobriria que aquele relógio não era apenas um objeto caro. Era um teste que ela nem sabia que estava fazendo. E o homem que a havia humilhado não era quem ela pensava que era. A noite foi a mais longa da vida de Mariana. Ela ficou acordada até às 5 da manhã, virando de um lado para o outro na cama estreita do quarto que dividia com a mãe. O relógio de 150 milhões estava escondido dentro de uma meia velha, guardado na gaveta da cômoda. Mas mesmo longe dos olhos, ele parecia pulsar como um coração, lembrando ela da decisão que tinha tomado. Você está louca, Mariana. Ela sussurrou para si mesma pela 100ª vez. Completamente louca. Mas toda vez que pensava em ficar com o dinheiro, via o rosto da mãe. Dona Rosa sempre dizia que a pobreza não justificava a desonestidade. Minha filha, ela falava, a gente pode não ter nada, mas nossa consciência tem que estar limpa quando a gente botar a cabeça no travesseiro. Às 6 da manhã, Mariana finalmente levantou. Tomou um banho frio, se vestiu com o uniforme mais limpo que tinha e pegou o relógio. Na luz do dia, ele parecia ainda mais valioso.
Os diamantes brilhavam como estrelas, e o ouro parecia líquido correndo entre os dedos dela. Pronto, ela disse para o espelho rachado do banheiro. Hoje eu devolvo essa coisa e pronto. Mas devolver para quem? O homem havia saído do restaurante sem deixar rastro. Não tinha cartão de crédito para rastrear, não tinha dado nome, não tinha falado com ninguém além dela. E a única coisa que ela sabia era que ele era rico e grosseiro. Mariana voltou para o quarto e olhou debaixo da mesa onde o homem tinha sentado. Talvez tivesse caído alguma coisa, alguma pista. E foi aí que ela viu. Um cartão de visita meio amassado, perdido entre as migalhas que ela não tinha limpado direito na noite anterior. Henrique Monteiro, ela leu em voz alta. CEO, Monteiro Enterprises. O coração dela disparou. Tinha achado. Tinha uma forma de devolver o relógio. Pegou o celular com as mãos tremendo e discou o número que estava no cartão. Monteiro Enterprises, bom dia. Valéria falando. A voz da secretária era fria e profissional. Mariana engoliu seco antes de responder. Oi, bom dia. Eu queria falar com o senhor Henrique Monteiro, por favor. Posso saber quem está falando e qual o assunto? É sobre um objeto que ele esqueceu ontem no restaurante Bela Vista. Houve uma pausa do outro lado da linha. Valéria devia estar pensando se aquilo era golpe ou não. Que tipo de objeto? Ela perguntou desconfiada. Um relógio, Mariana respondeu tentando soar casual. Um relógio bem especial. Moça, olha só. Todo dia aparece gente aqui dizendo que achou alguma coisa do Dr. Henrique. Carteira, óculos, relógio, chave de carro. 90% é golpe. Mas eu não estou tentando aplicar golpe, Mariana protestou. Eu só quero devolver. É o que todos falam. Valéria respondeu com tédio. Se você realmente achou alguma coisa, pode deixar na recepção que a gente verifica depois. Não, por favor. Preciso falar com ele pessoalmente. É muito importante. Moça, o Dr. Henrique é um homem muito ocupado. Ele não atende qualquer pessoa que liga aqui dizendo que achou alguma coisa dele. Mariana sentiu o desespero subir pela garganta. Se não conseguisse falar com o homem, o que ia fazer com o relógio? Guardar para sempre? Vender? As duas opções pareciam erradas. Por favor, ela implorou, a voz saindo mais fraca. Só 5 minutos. Eu juro que é sério. Valéria suspirou do outro lado. Escuta, querida. O Dr. Henrique está em reuniões o dia inteiro. Mas se você insiste mesmo, pode vir aqui às 3 da tarde. Eu dou 5 minutos para você, não mais que isso. E se for perda de tempo, você vai ser escoltada para fora. Obrigada, Mariana quase gritou de alívio. Muito obrigada. Eu vou estar aí às 3 em ponto. Quando desligou o telefone, as mãos dela estavam suando frio. Tinha conseguido. Ia poder devolver o relógio e limpar a consciência. Mas também estava apavorada. Ia ter que ir até o bairro mais chique da cidade, falar com um CEO milionário, explicar toda a situação. No restaurante a recepção foi gelada. Cláudio mal olhou na cara dela. Fernanda e Rodrigo fizeram questão de ignorar completamente. Era como se ela tivesse traído todo mundo escolhendo fazer o certo. Então decidiu mesmo devolver a fortuna? Cláudio perguntou com sarcasmo durante o almoço. Decidi, Mariana confirmou, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Espero que você não se arrependa, Fernanda murmurou, passando por ela com uma bandeja. Porque quando a sua mãe piorar e você não tiver dinheiro para ajudar, lembra que teve chance. As palavras foram como tapa na cara. Mariana ficou o resto do dia pensando nelas. E se Fernanda estivesse certa? E se a mãe precisasse de um tratamento caro e ela não conseguisse pagar? Como ia explicar que teve 150 milhões nas mãos e deixou escapar por causa de princípios? Às 2:30 da tarde, ela pediu dispensa mais cedo e pegou o ônibus para o centro da cidade. A viagem durou 1 hora, e a cada minuto que passava, ela ficava mais nervosa. Nunca tinha pisado naquela região. Prédios de vidro subiam até as nuvens. Carros importados enchiam as ruas. Pessoas bem vestidas andavam com pressa e ar de importância. O prédio da Monteiro Enterprises era intimidador. 40 andares de vidro espelhado e aço, com um lobby de mármore que parecia palácio. Mariana se sentiu como formiga entrando numa catedral. Suas roupas simples,
sua bolsa velha, seus sapatos gastos. Tudo parecia gritar que ela não pertencia àquele lugar. Posso ajudá-la? O segurança na recepção perguntou, olhando ela de cima a baixo com desconfiança. Eu tenho um horário com o Sr. Henrique Monteiro às 3h, Mariana disse, tentando esconder o nervosismo. O homem consultou uma lista no computador, franzindo a testa. Nome? Mariana. Mariana Santos. Não está aqui na lista, ele disse, já fazendo sinal para ela ir embora. Mas eu falei com a secretária dele hoje de manhã, a Valéria. Ela marcou às 3h. Moça, se não está na lista, não tem horário. Assim funciona aqui. Mariana sentiu o pânico tomar conta. Não podia ter vindo até ali para nada. Não podia voltar para casa com o relógio ainda na bolsa, carregando aquele peso na consciência. Por favor, ela disse, a voz saindo desesperada. Pode ligar para ela? Pode confirmar? Eu não estou mentindo. O segurança a olhou com pena misturada com irritação. Pessoas como Mariana apareciam ali todo dia. Gente desesperada tentando falar com os executivos, vendedores insistentes, golpistas criativos. Vou ligar, ele disse, mais para se livrar dela do que para ajudar. Mas se não confirmar, você sai daqui agora. Mariana ficou ali parada, segurando a alça da bolsa com força, sentindo o peso do relógio como se fosse uma pedra no estômago. Ao redor dela, executivos entravam e saíam, falando ao celular em inglês, carregando pastas de couro sem nem notar que ela existia. Valéria? O segurança falou no telefone. Tem uma moça aqui embaixo dizendo que tem horário com o Dr. Henrique às 3. Mariana Santos. Ela disse que falou com você de manhã sobre um relógio. Mariana viu o rosto dele mudar durante a conversa. A irritação deu lugar à surpresa. Ah, entendi. Sim, senhora. Pode deixar que eu mando ela subir. Certo. Ele desligou e olhou para Mariana com uma expressão diferente, quase respeitosa. A senhora pode subir. 40º andar, sala 410. Valéria vai estar esperando você no elevador. Mariana mal conseguiu agradecer. Entrou no elevador dourado, apertou o botão do 40º andar e subiu pelos céus da cidade. Quando as portas se abriram, uma mulher elegante de uns 50 anos estava esperando. Mariana? Ela perguntou. Eu sou Valéria. Venha comigo. Elas caminharam por um corredor luxuoso, com carpete felpudo e quadros caros nas paredes. Valéria abriu uma porta dupla e fez sinal para Mariana entrar. O Dr. Henrique vai estar com você em instantes, ela disse. Pode sentar. Mariana se sentou numa poltrona de couro que custava mais que 1 ano do salário dela. A sala era maior que a casa onde ela morava. Janelões do chão ao teto mostravam toda a cidade lá embaixo. Havia uma mesa de mogno do tamanho de uma mesa de jantar e estantes cheias de livros que pareciam nunca ter sido abertos. Então você é a garçonete que achou meu relógio. A voz veio de trás dela. Mariana se virou e viu o homem parado na porta. Era ele. O mesmo que tinha gritado com ela no restaurante. O mesmo que a tinha humilhado na frente de todo mundo. O mesmo que tinha saído sem nem se desculpar. Mas agora ele estava diferente. Não parecia arrogante nem grosseiro. Parecia curioso. Como se ela fosse um quebra-cabeça que ele estava tentando montar. Senhor Henrique, ela disse, levantando da poltrona. Eu trouxe seu relógio. Ela abriu a bolsa, tirou o objeto de dentro da meia velha e estendeu para ele. Henrique olhou para o relógio por um longo momento antes de pegar. Quando tocou no metal, Mariana viu algo que não esperava. Lágrimas nos olhos dele. Meu Deus, ele sussurrou, segurando o relógio como se fosse um bebê. Eu pensei que tinha perdido para sempre. O senhor esqueceu na mesa, Mariana explicou. Mesa 12, ontem à noite. Henrique se sentou pesadamente na cadeira atrás da mesa, ainda olhando para o relógio. Você sabe o que este relógio significa para mim? Sei que vale muito dinheiro, ela respondeu honestamente. Vale, ele confirmou. Mas não é pelo dinheiro que ele é importante. Henrique levantou os olhos e olhou direto para ela. Este relógio foi o último presente que eu dei para meu filho. O ar da sala ficou pesado. Mariana sentiu o peito apertar. Meu filho morreu num acidente de carro há 2 anos. Henrique continuou, a voz embargada. No dia anterior eu tinha dado este relógio para ele. Era o aniversário de 18 anos dele. Ele ficou tão feliz.
Disse que ia usar todos os dias para lembrar do pai. Mariana não soube o que dizer. Ficou ali parada, vendo aquele homem poderoso chorar por causa de uma lembrança. Depois do funeral, Henrique continuou. Eu peguei o relógio de volta. É a única coisa que me resta dele. A única coisa física que ainda conecta a gente. Sinto muito, Mariana murmurou. Você poderia ter vendido, ele disse, limpando os olhos e olhando para ela. Poderia ter ficado com o dinheiro. 150 milhões de reais. É mais dinheiro do que você vai ver na vida toda. Eu sei. Então por que devolveu? Mariana pensou na pergunta. Por que mesmo? Porque a mãe tinha ensinado? Porque era o certo? Porque não conseguiria viver sabendo que tinha roubado? Porque não era meu? Ela disse simplesmente. Henrique sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecia. Não era o sorriso falso de empresário. Era um sorriso genuíno, cheio de surpresa e admiração. Você sabe que eu testei você ontem no restaurante? Ele disse. Como assim? Eu esqueci o relógio de propósito, Mariana. Queria ver o que você faria. Mariana sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés dela. Um teste? Ela repetiu, a voz saindo mais fina que um fio. O senhor fez isso de propósito? Henrique se levantou da cadeira e caminhou até a janela, ainda segurando o relógio como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mariana, há 2 anos eu perdi a fé na humanidade. Desde que meu filho Gabriel morreu, eu só vejo ganância, mentira, falsidade por todos os lados. O nome do filho ecoou pela sala como um sino tocando. Gabriel. Mariana repetiu o nome na mente, tentando imaginar como era aquele menino que tinha morrido tão jovem. Gabriel era diferente de mim. Henrique continuou, a voz embargada. Ele acreditava que as pessoas eram boas por natureza. Sempre me dizia, pai, você é muito desconfiado. Ainda existem pessoas honestas no mundo. Ele riu amargo. Eu achava que ele era ingênuo demais. Mariana ficou em silêncio, sentindo que qualquer palavra seria pequena demais para aquela dor. Depois que ele morreu, Henrique prosseguiu. Eu resolvi testar a teoria dele. Comecei a deixar objetos caros em lugares públicos, só para ver o que acontecia. Relógios, carteiras, joias. Em 2 anos, ninguém nunca devolveu nada. Ninguém. Até ontem, Mariana sussurrou. Até ontem, ele confirmou, se virando para olhar para ela. Quando uma garçonete humilde devolveu um relógio de 150 milhões, sem pedir nada em troca. Mariana sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Por que o senhor me humilhou daquele jeito no restaurante? Por que foi tão cruel? Henrique abaixou a cabeça, envergonhado. Porque eu queria ver se você continuaria sendo honesta mesmo depois de ser tratada mal. Queria ver se a raiva te faria ficar com o relógio por vingança. Ele olhou para ela com arrependimento genuíno. Me perdoa? Sei que não tenho desculpa para ter sido tão grosseiro. Está perdoado, Mariana disse, surpreendendo a si mesma. O senhor estava sofrendo. Sofrendo e testando se meu filho estava certo sobre ainda existir gente boa no mundo. Henrique sorriu pela primeira vez com alegria real. E ele estava. Você provou isso. Nesse momento, o telefone da mesa tocou. Henrique atendeu com cara de irritação. Sim, Valéria. O quê? Agora? Está bem, pode mandar subir. Ele desligou e olhou para Mariana. Mariana, preciso te contar uma coisa. Existe um motivo específico para eu estar fazendo esses testes de honestidade. Que motivo? Estou procurando alguém, ele disse devagar. Alguém especial. Alguém com caráter inabalável. Antes que Mariana pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta se abriu e entrou um homem de terno, carregando uma pasta de couro. Doutor Henrique, o homem disse, trouxe os documentos que o senhor pediu. Obrigado, Roberto. Pode deixar na mesa. Roberto colocou a pasta na mesa e saiu sem olhar para Mariana. Henrique pegou alguns papéis de dentro da pasta e se aproximou dela. Mariana, o que eu vou te falar agora vai mudar sua vida para sempre, ele disse, o tom de voz ficando solene. Mas antes preciso saber, sua mãe está realmente doente? A pergunta acertou Mariana como soco no estômago. Como o senhor sabe sobre minha mãe? Eu investiguei você ontem à noite. Perdão pela invasão de privacidade, mas precisava saber com quem estava lidando. Mariana se levantou da poltrona assustada. O senhor me investigou?
Sei que você trabalha 2 empregos para pagar o plano de saúde da sua mãe. Sei que ela tem uma condição cardíaca delicada e que precisa de uma cirurgia que custa R$200 mil. Sei que você está desesperada porque o plano não cobre o procedimento. Cada palavra era como uma facada no coração de Mariana. Como aquele homem sabia de tanta coisa da vida dela. Sei também, Henrique continuou, que você poderia ter vendido meu relógio e resolvido todos os problemas da sua família, mas escolheu fazer o certo mesmo sabendo que sua mãe pode morrer se não conseguir o dinheiro. Mariana desabou a chorar. Era verdade. Tudo verdade. A mãe estava piorando a cada dia e ela não tinha dinheiro para a cirurgia. Tinha escolhido a honestidade sabendo que podia estar condenando a mãe à morte. Por que está me contando isso? Ela perguntou entre lágrimas. Porque quero fazer uma proposta que vai mudar tudo na sua vida. Henrique disse, se aproximando dela. Mariana, eu não tenho mais família. Não tenho herdeiros. Não tenho ninguém em quem confiar para continuar meu legado. Que legado? Você sabe quanto vale meu patrimônio? Mariana balançou a cabeça. 3 bilhões de reais. O número era tão absurdo que Mariana nem conseguiu processar. 3 bilhões? Era impossível. Ninguém tinha tanto dinheiro assim. 3 bilhões. Henrique repetiu, vendo a incredulidade no rosto dela. E eu preciso de alguém para herdar tudo isso. Alguém com caráter. Alguém que não se corrompa com o dinheiro. O senhor está oferecendo... Estou oferecendo para você se tornar minha herdeira universal. Henrique disse, cada palavra pesando 1 tonelada. 3 bilhões de reais. 50 empresas. 100 imóveis. Tudo. Mariana teve que se apoiar na mesa para não desmaiar. Isso é loucura. É justiça, Henrique corrigiu. Você passou no teste mais difícil que existe. Escolher o certo quando o errado seria mais fácil. Mas eu não mereço isso, ela protestou. Eu sou apenas uma garçonete. Não tenho estudo, não tenho experiência. Não sei administrar nem minha própria vida. Meu filho Gabriel tinha 18 anos quando morreu. Henrique disse suavemente. Também não tinha experiência. Também estava aprendendo. Mas ele tinha algo que dinheiro não compra. Caráter. Igual você. Mariana balançou a cabeça desesperadamente. Não posso aceitar. É muito. É impossível. Não estou pedindo para você decidir agora. Henrique disse. Estou pedindo para você me dar uma chance de mostrar o que faz com esse dinheiro. Como assim? Quer saber a verdade sobre mim, Mariana? Sobre o que eu realmente faço com minha fortuna? Ela assentiu, ainda atordoada. Nos últimos 15 anos, usei minha fortuna para construir 47 hospitais gratuitos pelo Brasil. Paguei o tratamento médico de mais de 100 mil famílias carentes. Construí 300 escolas em comunidades pobres. Financiei bolsas de estudo para 10 mil jovens de baixa renda. Mariana o olhou com espanto total. Por quê? Porque quando Gabriel era criança, ele me perguntou: Pai, para que serve tanto dinheiro se não ajuda ninguém? Era uma pergunta simples, de criança, mas que mudou minha vida. Henrique se aproximou da janela e mostrou a cidade lá embaixo. Sabe quantas pessoas já foram beneficiadas pelo meu trabalho social? Mais de 500 mil. E isso é só o começo. Eu não saberia por onde começar, Mariana murmurou. Começaria exatamente onde eu comecei, ajudando quem mais precisa. Começaria salvando sua própria mãe. A menção da mãe fez Mariana olhar para ele com atenção renovada. A cirurgia que sua mãe precisa, Henrique continuou, será feita pelo melhor cardiologista do país, amanhã de manhã, no Hospital Santa Cecília. Tudo pago. Mariana sentiu as pernas falharem. O senhor não pode fazer isso. Já fiz, ele disse simplesmente. O Dr. Marcelo Ferreira, o melhor cirurgião cardíaco da América Latina, está esperando sua mãe às 7 da manhã. Por quê? Ela perguntou chorando descontroladamente. Por que está fazendo isso por mim? Porque você me devolveu a fé na humanidade. Henrique respondeu, os olhos também úmidos. Porque você provou que meu filho estava certo. Porque ainda existem pessoas como você no mundo. Ele se aproximou dela e colocou uma das mãos no ombro dela. Mariana, não estou pedindo para você herdar meu dinheiro para ficar rica. Estou pedindo para você continuar o trabalho que Gabriel sonhava ver realizado. Usar essa fortuna para mudar a vida de milhões de pessoas.
Eu não sei se sou forte o suficiente, ela admitiu. Gabriel também tinha medo. Henrique sorriu. Na noite antes de morrer, ele me disse: Pai, tenho medo de não conseguir ser o homem que você precisa que eu seja. Eu respondi que ele não precisava ser perfeito. Só precisava ter coração bom. Mariana olhou nos olhos daquele homem e viu uma dor profunda, mas também uma esperança renovada. O que acontece se eu aceitar? Você vira minha sócia. Aprende comigo como funciona o trabalho social. Conhece todos os projetos. E quando eu morrer, continua salvando vidas com os recursos que vou deixar. E se eu não conseguir? Não existe não conseguir. Henrique disse com convicção. Existe só tentar todos os dias fazer o melhor possível. Foi isso que Gabriel me ensinou. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Há 24 horas, ela era uma garçonete desesperada sem dinheiro para salvar a mãe. Agora, estava sendo convidada para herdar 3 bilhões de reais e mudar o mundo. Posso pensar sobre isso? Pode, Henrique confirmou. Mas enquanto pensa, sua mãe vai estar sendo operada pelo melhor médico do país. E você vai ver com seus próprios olhos o que é possível fazer quando se tem recursos para ajudar. Ele foi até a mesa e pegou um cartão. Este é meu cartão pessoal. Meu celular particular. Liga para mim quando decidir. Ou quando quiser conhecer os projetos que desenvolvemos. Mariana pegou o cartão com as mãos tremendo. Obrigada. Por tudo. Pela cirurgia da minha mãe. Pela oportunidade. Por ter me mostrado que ainda existe bondade no mundo. Quem mostrou bondade foi você. Henrique respondeu. Eu só reconheci quando vi. Quando Mariana saiu daquele prédio, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Não só porque a mãe ia ser operada, mas porque tinha descoberto algo que mudava tudo. Existiam pessoas dispostas a usar o dinheiro para fazer o bem. E por algum motivo inexplicável, uma dessas pessoas queria que ela continuasse esse trabalho. A pergunta que martelava na cabeça dela agora não era mais se ia conseguir salvar a mãe. A pergunta era: seria capaz de salvar milhares de outras mães? Mariana chegou ao Hospital Santa Cecília às 5:30 da manhã, 2 horas antes do horário marcado. Não tinha conseguido dormir a noite inteira. Ficou sentada ao lado da cama da mãe, segurando a mão dela e contando tudo o que tinha acontecido. Dona Rosa escutou em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha filha, ela disse com a voz fraca, eu sempre soube que sua honestidade ia ser recompensada de algum jeito, mas nunca imaginei que seria assim. Mãe, você vai ficar boa, Mariana sussurrou. O melhor médico do país vai operar a senhora. Não é por mim que estou emocionada. Dona Rosa sorriu. É por você. Deus está te dando uma chance de ajudar muita gente. Não desperdiça essa oportunidade. Às 6h45, uma equipe médica chegou para buscar Dona Rosa. Na frente vinha um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, que irradiava competência e segurança. Senhora Mariana? Ele perguntou. Eu sou o Dr. Marcelo Ferreira. Vim pessoalmente buscar sua mãe. Mariana quase desabou. O médico mais famoso do Brasil estava ali por causa dela, por causa da honestidade dela. Doutor, ela disse com a voz embargada, cuida bem dela, por favor. Pode ficar tranquila. Ele respondeu com um sorriso paternal. Sua mãe vai sair daqui nova em folha. O procedimento que vamos fazer é revolucionário. Ela vai ter uma qualidade de vida que nunca teve antes. Quando levaram Dona Rosa para o centro cirúrgico, Mariana ficou sozinha na sala de espera. Foi aí que viu Henrique chegando, carregando um buquê de flores brancas. Como você está? Ele perguntou, se sentando ao lado dela. Nervosa, ela admitiu. Mas grata, muito grata. Mariana, enquanto sua mãe está sendo operada, posso te mostrar uma coisa? O quê? Um dos nossos projetos. Fica aqui perto. Eles saíram do hospital e caminharam 3 quarteirões até chegarem em outro prédio. Mas esse era completamente diferente. Simples, pintado de azul claro, com uma placa na frente. Instituto Gabriel Monteiro. Atendimento gratuito. Gabriel? Mariana perguntou. Em homenagem ao meu filho, Henrique confirmou. Este foi o primeiro projeto que criei depois que ele morreu. Eles entraram no prédio e Mariana viu algo que jamais esqueceria na vida.
Dezenas de crianças correndo pelos corredores, rindo, brincando, todas com roupas limpas, bem alimentadas, felizes. Essas crianças são de famílias muito pobres, Henrique explicou. Aqui elas têm acompanhamento médico, psicológico, reforço escolar, 3 refeições por dia e, principalmente, carinho. Uma menininha de uns 8 anos correu até Henrique e o abraçou. Tio Henrique, ela gritou animada. Você veio. Oi, do Isabela, ele disse pegando a menina no colo. Esta aqui é a Mariana. Isabela, conta para a Mariana como era sua vida antes de vir para cá. Eu morava na rua com a mamãe. Isabela disse sem tristeza, como se estivesse contando uma história qualquer. A gente não tinha casa nem comida. Aí o tio Henrique apareceu igual um anjo e trouxe a gente para cá. E agora? Henrique perguntou. Agora eu estudo, brinco, como 3 vezes por dia e durmo numa cama quentinha. Ela respondeu, sorrindo de orelha a orelha. Mariana sentiu o coração disparar. Uma criança de 8 anos que tinha vivido na rua estava ali, feliz, educada, com futuro. Tudo por causa do dinheiro de Henrique. Quantas crianças vocês atendem aqui? Ela perguntou. 350, ele respondeu. Mas temos lista de espera de mais 2.000. 2.000 crianças esperando? Por isso preciso de você, Mariana. Sozinho, só consigo ajudar uma parte. Com alguém que pense igual a mim, podemos multiplicar esse trabalho. Eles visitaram as salas de aula, onde crianças de todas as idades estudavam com dedicação. O refeitório, onde uma refeição nutritiva estava sendo preparada. A enfermaria, onde médicos voluntários atendiam gratuitamente. Sabe quanto custa manter este instituto funcionando? Henrique perguntou. Não faço ideia. 15 milhões por ano. Parece muito, né? Mas sabe quantas crianças já passaram por aqui nos últimos 5 anos? Quantas? 2.400. Isso dá pouco mais de 6.000 reais por criança por ano. Menos de 500 reais por mês para transformar completamente a vida de uma criança. Os números dançavam na cabeça de Mariana. 500 reais por mês para salvar uma vida. Ela gastava mais que isso com suas despesas pessoais. E se multiplicarmos isso por 100? Henrique continuou. 100 institutos iguais a este. 200.000 crianças salvas simultaneamente. É possível? Com 3 bilhões de reais é possível muito mais que isso. Eles voltaram para o hospital na hora do almoço. A cirurgia de Dona Rosa tinha durado 5 horas, mas o Dr. Marcelo saiu do centro cirúrgico com um sorriso no rosto. Perfeita, ele disse para Mariana. Sua mãe está curada. O coração dela agora está funcionando melhor que o meu. Mariana desabou a chorar de alívio. Meses de agonia, meses vendo a mãe definhar, e agora tudo tinha acabado. Dona Rosa estava salva. Posso vê-la? Daqui 1 hora ela acorda da anestesia. Vai poder conversar normalmente. Quando finalmente pôde entrar no quarto, Mariana encontrou a mãe acordada, com uma cor no rosto que não via há anos. Como a senhora está se sentindo? Como se tivesse nascido de novo. Dona Rosa respondeu, a voz saindo forte. Fazia tanto tempo que não conseguia respirar direito. Henrique apareceu na porta do quarto discreto. Dona Rosa, ele disse. Posso entrar? Claro, meu filho. Entre. Vim agradecer sua filha, ele disse, se aproximando da cama. Ela me ensinou uma coisa muito importante. O quê? Que honestidade não é só não roubar. É fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. É ter caráter quando não compensa ter. Dona Rosa sorriu e olhou para Mariana. Eu sabia que você ia fazer a coisa certa, minha filha. Sempre soube. Dona Rosa, Henrique disse, sua filha está sendo convidada para algo muito especial, para ajudar milhares de pessoas como vocês. Mas só quero que ela aceite se a senhora concordar. Concordo antes mesmo de saber do que se trata. Dona Rosa respondeu sem hesitar. Porque sei que minha filha só faz o bem. Naquela noite, quando saíram do hospital com a certeza de que Dona Rosa estava curada, Henrique fez uma pergunta que mudaria tudo. Mariana, você aceita ser minha parceira nessa missão? Ela olhou para o céu estrelado e sentiu como se Gabriel estivesse ali em cima, aprovando a decisão que estava prestes a tomar. Aceito, ela disse, mas com uma condição. Qual? Quero visitar todos os projetos antes de herdar qualquer coisa.
Quero entender cada detalhe. Quero ter certeza de que vou conseguir continuar o trabalho do jeito que o Gabriel gostaria. Henrique sorriu do jeito mais genuíno que ela já tinha visto. Combinado. Amanhã começamos o tour pelos 47 hospitais. 3 semanas se passaram desde que Mariana aceitou a proposta de Henrique. Foram os dias mais intensos da vida dela. Visitaram 12 hospitais, 23 escolas, 8 orfanatos e 15 centros de reabilitação. A cada lugar que conhecia, Mariana ficava mais impressionada com a dimensão do trabalho que Henrique desenvolvia há anos em silêncio. Nunca imaginei que existisse tanta gente precisando de ajuda, ela disse numa manhã de segunda-feira, enquanto visitavam um abrigo para pessoas em situação de rua. E nunca imaginei que fosse possível ajudar tanta gente ao mesmo tempo, Henrique respondeu. Mas quando você tem recursos e determinação, milagres acontecem todos os dias. Naquela tarde, eles estavam no escritório revisando os relatórios financeiros dos projetos quando Valéria bateu na porta. Dr. Henrique, desculpe interromper, mas tem uma situação urgente. O que aconteceu? O Hospital São Vicente está com problemas. Eles precisam de 15 milhões urgentes ou vão ter que fechar as portas. Henrique se levantou imediatamente. Fechar? Mas eles atendem 2.000 crianças carentes por mês. Eu sei, senhor. Por isso vim correndo avisar. Mariana viu o desespero no rosto de Henrique. Em 3 semanas convivendo com ele, aprendeu que cada vida que não conseguia salvar era uma ferida na alma dele. Vamos lá agora, ele disse, pegando as chaves do carro. O Hospital São Vicente ficava na periferia da cidade. Quando chegaram, encontraram uma multidão de pais desesperados na porta, segurando crianças doentes nos braços, sem entender por que o hospital estava fechando. Por favor! Uma mulher gritava para os seguranças. Minha filha está com febre alta. Ela precisa de médico. Senhora, entendo sua situação. O segurança respondia constrangido. Mas não temos mais recursos para funcionar. Tivemos que dispensar a equipe médica hoje de manhã. Henrique se aproximou do grupo. Sou Henrique Monteiro. Posso falar com o diretor do hospital? Doutor Monteiro! Uma das mães gritou. O senhor vai salvar nossos filhos? Antes que ele pudesse responder, outras vozes se juntaram. Por favor, doutor, meu filho tem problema no coração. Minha bebê nasceu prematura. Só aqui tem o tratamento que ela precisa. Doutor, sem esse hospital, nossas crianças vão morrer. Mariana viu lágrimas nos olhos de Henrique. Aquelas famílias o conheciam, sabiam que ele salvava vidas. O diretor do hospital, Dr. Paulo Silveira, apareceu na entrada com cara de derrota total. Henrique, ele disse, a voz embargada. Obrigado por vir, mas desta vez não tem jeito. A dívida é grande demais. 15 milhões. Não consigo mais manter as portas abertas. Paulo, você sabe que eu posso cobrir essa quantia, Henrique respondeu. Sei, mas não posso mais aceitar sua ajuda. Você já financiou este hospital por 5 anos. Já gastou mais de 50 milhões aqui. Não é justo pedir mais. Justo é essas crianças terem atendimento médico. Henrique, você não pode carregar o mundo nas costas sozinho. Mariana observou a discussão em silêncio. Viu a frustração de Henrique. Viu o desespero das famílias. Viu um homem bom tentando salvar todo mundo e se sentindo insuficiente. Doutor Paulo, ela se intrometeu. Posso fazer uma pergunta? Claro. Se tivessem os 15 milhões hoje, conseguiriam reabrir o hospital amanhã? Conseguiríamos. Toda a equipe médica está disposta a voltar. O problema é só financeiro mesmo. Mariana olhou para Henrique. Posso conversar com o senhor em particular? Eles se afastaram do grupo. Henrique, eu quero fazer a transferência dos 15 milhões, ela disse. Mariana, você ainda não herdou oficialmente nada. Tudo ainda está no meu nome. Então transfira para o meu nome agora. Eu quero salvar essas crianças. Henrique a olhou surpreso. Você tem certeza? 15 milhões não é brincadeira. Tenho certeza absoluta. Se vou herdar 3 bilhões, posso começar gastando 15 milhões para salvar vidas. Mas Mariana, existe um detalhe que você não sabe. Henrique disse, a voz ficando estranha. Um detalhe importante. Que detalhe? Este hospital, ele não existe. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim não existe? As pessoas que você viu ali fora são atores contratados. O Dr. Paulo é meu amigo pessoal. Todo esse cenário foi montado.
O mundo girou ao redor de Mariana. O senhor está me testando de novo? Estou. Henrique confirmou, mas não parecia feliz com isso. Mariana, eu precisava ter certeza de que você não mudaria quando tivesse acesso ao dinheiro. Precisava ver se continuaria sendo a mesma pessoa honesta e generosa. E se eu tivesse falhado no teste? Aí eu saberia que o dinheiro tinha corrompido você. Que você não era a pessoa certa para continuar o legado do Gabriel. Mariana se apoiou na parede, tentando processar tudo. Quantos testes mais vão ter? Este era o último, Henrique disse. E você passou com louvor. Sem hesitar, quis usar 15 milhões para salvar crianças que nem conhecia. Então tudo foi mentira? Não tudo. Minha dor pela perda do Gabriel é real. Meu desejo de ajudar pessoas é real. Os 47 hospitais que visitamos são reais. O Instituto Gabriel é real. A cirurgia da sua mãe foi real. E agora? Agora vou te contar a verdade completa sobre minha situação. Henrique disse, a voz ficando séria. Mariana, eu não tenho muito tempo de vida. O coração dela parou. Como assim? Estou com uma condição terminal. Os médicos me deram no máximo 6 meses. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Em 3 semanas, tinha se afeiçoado àquele homem como se fosse um pai. Por isso a pressa em encontrar alguém para continuar meu trabalho. Ele continuou. Por isso todos os testes. Porque quando eu partir, preciso ter certeza de que o legado do Gabriel vai continuar. Henrique, você passou em todos os testes, Mariana. Devolveu um relógio de 150 milhões. Manteve sua honestidade mesmo sendo humilhada. E agora quis gastar 15 milhões para salvar crianças desconhecidas. Você é exatamente a pessoa que eu precisava encontrar. Eu não quero que você morra, ela disse, chorando. Eu também não quero, mas pelo menos agora sei que o trabalho da minha vida não vai morrer comigo. Henrique pegou um envelope da pasta que carregava e entregou para ela. O que é isso? Os documentos de transferência de todos os meus bens para você. 3 bilhões de reais, 50 empresas. Todos os projetos sociais. Tudo legal, registrado em cartório. Mariana olhou para o envelope sem conseguir abrir. A partir de agora, você é oficialmente minha herdeira universal, Henrique disse. E sabe qual é a melhor parte? Qual? Gabriel estaria orgulhoso de você. Tenho certeza disso. 2 semanas depois de receber oficialmente a herança, Mariana estava no escritório revisando os relatórios dos hospitais quando seu celular tocou. Era 3 da madrugada. Quem ligava naquele horário só podia ser emergência. Mariana! A voz de Valéria saía desesperada do outro lado. Você precisa vir para o Hospital Einstein agora. O Dr. Henrique passou mal. Está muito grave. O mundo desabou. Mariana largou tudo e correu para o hospital. Durante o trajeto de táxi, as mãos dela tremiam descontroladamente. Henrique tinha dito que tinha 6 meses de vida. Mas não esperava que o fim chegasse tão rápido. Quando chegou ao hospital, encontrou Valéria chorando na sala de espera. O que aconteceu? Mariana perguntou ofegante. Ele desmaiou durante uma reunião com os investidores. Os médicos disseram que a condição dele se agravou muito nas últimas semanas. Posso vê-lo? Pode, mas ele está muito fraco. Quase não consegue falar. Mariana entrou no quarto e viu Henrique conectado a vários aparelhos. O homem forte e determinado que conheceu havia 1 mês agora parecia frágil como uma criança. Quando ele a viu, tentou sorrir. Mariana, ele sussurrou com dificuldade. Que bom que você veio. Henrique, você vai ficar bem, ela disse segurando a mão dele. Não vou, ele respondeu com uma honestidade brutal. E por isso preciso te contar algo muito importante antes que seja tarde demais. O que é? Sobre o Gabriel. Tem uma coisa que eu nunca te contei. Mariana se aproximou mais para ouvir melhor. Gabriel não morreu num acidente de carro, Henrique disse, cada palavra custando um esforço enorme. Ele se suicidou. O choque foi como um soco no estômago de Mariana. O quê? Meu filho estava depressivo há meses. Eu não percebi porque estava sempre ocupado demais com os negócios. Ele tentou falar comigo várias vezes, mas eu sempre tinha reunião, sempre tinha viagem, sempre tinha algo mais importante. Lágrimas escorriam pelo rosto de Henrique. Na noite antes de morrer, Gabriel veio no meu escritório. Disse que precisava conversar comigo urgentemente. Eu disse para ele esperar, que estava fechando um negócio de 100 milhões.
100 milhões, Mariana. Escolhi 100 milhões em vez do meu próprio filho. Henrique, ele saiu do escritório e eu nem levantei os olhos do computador. Na manhã seguinte, encontraram o corpo dele. Tinha deixado uma carta dizendo que se sentia invisível, que o pai dele amava mais o dinheiro que ele. Mariana estava chorando também agora. A dor daquele homem era tão profunda que contaminava todo mundo ao redor. Foi por isso que criei todos os projetos sociais. Henrique continuou. Para tentar compensar. Para tentar salvar outros filhos, já que não consegui salvar o meu próprio. E por isso procurava alguém para continuar o trabalho. Exato. Porque sozinho, por mais que eu fizesse, nunca seria suficiente para apagar o que fiz com Gabriel. Henrique fez uma pausa para recuperar o fôlego. Mariana, existe um último projeto que eu nunca te mostrei. O mais importante de todos. Qual? Um centro de prevenção ao suicídio para jovens. Já salvou mais de 3.000 adolescentes nos últimos 2 anos. Por que nunca me mostrou? Porque era doloroso demais. Cada vida que salvávamos lá me lembrava da vida que não consegui salvar em casa. Mariana apertou a mão dele mais forte. Henrique, o senhor salvou centenas de milhares de pessoas. O senhor não pode se culpar para sempre pela morte do Gabriel. Posso sim, ele respondeu. E vou me culpar até o último dia da minha vida, que pelo jeito está chegando mais rápido do que eu gostaria. Nesse momento, o médico entrou no quarto com cara preocupada. Doutor Henrique, preciso falar com a senhora, ele disse para Mariana. Podemos conversar lá fora? Eles saíram do quarto. Doutora Mariana, o quadro dele se agravou muito. A doença está avançando mais rápido que prevíamos. Pelos exames, ele tem no máximo 2 semanas. 2 semanas? Ela repetiu incrédula. Talvez menos. Recomendo que vocês resolvam tudo o que precisam resolver urgentemente. Mariana voltou para o quarto com o coração destroçado. Henrique estava dormindo, mas acordou quando ela se aproximou. O médico te contou? Contou. 2 semanas, ele disse com um sorriso triste. Pelo menos vai dar tempo de te ensinar os últimos detalhes dos projetos. Henrique, eu não sei se vou conseguir fazer isso sozinha. Vai conseguir. Sabe por quê? Por quê? Porque você tem algo que eu nunca tive. Você enxerga as pessoas. Eu só enxergava números, dinheiro, negócios. Você enxerga corações. No dia seguinte, mesmo contra as ordens médicas, Henrique insistiu em sair do hospital para mostrar para Mariana o Centro de Prevenção ao Suicídio. Centro Gabriel. Ela leu a placa na entrada. Aqui funciona 24 horas por dia, ele explicou, visivelmente fazendo esforço para ficar em pé. Temos psicólogos, psiquiatras, grupos de apoio e, principalmente, gente que entende a dor de querer desistir da vida. Eles entraram no prédio e Mariana viu algo extraordinário. Dezenas de jovens conversando com profissionais, participando de atividades, rindo, se ajudando mutuamente. Quantos adolescentes vocês atendem? 500 por mês. E temos fila de espera de mais 2.000. Uma jovem de uns 17 anos se aproximou deles. Doutor Henrique, ela disse animada. Como o senhor está? Oi, Amanda, esta é a Mariana. Mariana, Amanda chegou aqui há 1 ano querendo desistir de tudo. Hoje é nossa voluntária mais dedicada. É verdade, Amanda confirmou, olhando para Mariana. Eu ia fazer uma besteira muito grande. Mas o pessoal daqui me mostrou que a vida vale a pena, mesmo quando parece que não vale. Henrique sorriu com orgulho. Amanda já ajudou a salvar mais de 50 jovens que chegaram aqui desesperados igual ela chegou. Como vocês fazem? Mariana perguntou. Simples, Amanda respondeu. A gente escuta, de verdade, sem julgar, sem dar sermão, sem pressa, só escuta. Às vezes é só isso que uma pessoa precisa para não desistir. Alguém que escute. Quando saíram do centro, Henrique estava exausto, mas parecia em paz. Mariana, se eu morrer amanhã, pelo menos sei que esse lugar vai continuar salvando jovens como o Gabriel. Não vai morrer amanhã, ela protestou. Pode ser que sim. Por isso preciso te pedir uma coisa muito importante. O que for. Quando eu partir, quero que você faça uma coisa que eu nunca consegui fazer. O quê? Quero que você perdoe o Gabriel. Mariana não entendeu. Perdoar o Gabriel por quê? Por ter desistido. Por não ter esperado o pai dele virar uma pessoa melhor. Por ter tirado a própria vida.
Henrique, eu nunca consegui perdoar meu filho por ter me abandonado. Ele confessou, as lágrimas escorrendo. E sei que isso é egoísmo, sei que ele estava sofrendo, sei que a culpa foi minha. Mas no fundo, uma parte de mim sempre ficou com raiva dele por ter desistido. É normal sentir isso. Não é normal para um pai. Um pai deveria só ter amor, não raiva. Mas eu tenho raiva sim, e isso me corrói por dentro há 2 anos. Henrique parou de andar e olhou para ela. Mariana, quando eu morrer e encontrar o Gabriel do outro lado, quero poder pedir desculpas para ele sem carregar essa raiva no coração. Quero poder abraçar meu filho sem ressentimento. O que quer que eu faça? Quero que você continue o trabalho do Centro de Prevenção. Quero que salve todos os Gabriéis que conseguir. E quero que, a cada vida salva, você diga: esta é pelo Gabriel, que não conseguimos salvar, mas que inspirou a salvar tantos outros. Prometo, Mariana disse chorando. E tem mais uma coisa. Fale. Quero que você vá no túmulo dele comigo amanhã. Quero me despedir do meu filho da forma certa antes de ir encontrar ele. Naquela noite no hospital, Henrique teve uma crise respiratória. Os médicos conseguiram estabilizá-lo, mas avisaram que era questão de dias, talvez horas. Mariana, ele chamou ela no meio da madrugada. Está na hora. Hora de quê? De você assumir oficialmente tudo. Amanhã de manhã, todos os diretores dos projetos vão estar aqui. Você vai ser apresentada como a nova líder de tudo. Eu não estou pronta. Ninguém nunca está pronto para salvar o mundo. Henrique sorriu. Mas algumas pessoas fazem assim mesmo. Ele pegou uma foto da mesa de cabeceira e mostrou para ela. Era Gabriel, sorrindo, usando o relógio de 150 milhões. Ele ficaria orgulhoso de você, Henrique disse. Tenho certeza absoluta disso. A manhã chegou cinzenta e pesada, como se o próprio céu soubesse que um homem extraordinário estava partindo. Mariana não havia dormido. Passou a noite inteira segurando a mão de Henrique, vendo a respiração dele ficar cada vez mais fraca, cada vez mais difícil. Às 6 da manhã, ele abriu os olhos uma última vez e a olhou com aquele sorriso que ela havia aprendido a amar como o de um pai. Mariana, ele sussurrou. Chegou a hora de ir visitar o Gabriel. Henrique, você não tem condições de sair da cama. Tenho sim. Esta é a última coisa que preciso fazer nesta vida. E você vai me ajudar. Contra todas as orientações médicas, eles saíram do hospital numa cadeira de rodas. O cemitério ficava a 20 minutos de distância. Durante o trajeto, Henrique segurou firme a mão dela, como se fosse uma âncora para não partir antes da hora. O túmulo de Gabriel era simples, apenas uma lápide de mármore branco com uma foto do garoto sorrindo. Gabriel Monteiro, um anjo que voltou para casa cedo demais, estava escrito. Henrique pediu para Mariana empurrar a cadeira bem perto do túmulo. Ele ficou ali em silêncio por longos minutos, apenas olhando para a foto do filho. Oi, meu filho, ele disse finalmente, a voz embargada. Trouxe alguém muito especial para você conhecer. Esta é a Mariana. Ela é a pessoa que vai continuar ajudando todo mundo que a gente não conseguiu ajudar. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ver aquele homem forte se despedindo do filho era a coisa mais dolorosa que já havia presenciado. Gabriel, Henrique continuou. Eu vim aqui pedir perdão, meu filho. Perdão por não ter te escutado quando você mais precisava. Perdão por ter escolhido o trabalho em vez de você. Perdão por não ter percebido que você estava sofrendo. A voz dele falhou, mas ele continuou. E vim te dizer que finalmente entendi o que você tentou me ensinar. Que dinheiro só serve para uma coisa: ajudar pessoas. E que a Mariana aqui vai fazer isso melhor que eu jamais fiz. Henrique se virou para Mariana. Agora é sua vez. Fala com ele. Mariana se ajoelhou perto do túmulo, ainda não acreditando que estava fazendo aquilo. Oi, Gabriel, ela disse baixinho. Eu não te conheci, mas sinto como se você fosse meu irmão. Seu pai me contou tanta coisa sobre você. Quero que saiba que vou cuidar de todo o trabalho que vocês começaram. Vou salvar todas as crianças que conseguir. Vou ajudar todos os jovens que estão desesperados igual você estava. E vou fazer isso pensando em você todos os dias. Quando saíram do cemitério, Henrique estava em paz pela primeira vez em 2 anos. Obrigado, ele disse para Mariana. Agora posso ir tranquilo. Voltaram para o hospital, onde uma multidão os esperava.
Todos os diretores dos projetos, médicos dos hospitais, professores das escolas, psicólogos do centro de prevenção, mais de 200 pessoas que trabalhavam nos projetos de Henrique estavam ali para conhecer oficialmente quem daria continuidade ao trabalho. Pessoal, Henrique disse da cama, com a pouca voz que ainda tinha. Esta é Mariana Santos. A partir de hoje, ela é oficialmente responsável por todos os nossos projetos. Um murmúrio correu pela multidão. Mariana viu rostos desconfiados, curiosos, preocupados. Como uma garçonete de 25 anos poderia assumir um império de 3 bilhões voltado para causas sociais? Sei que vocês estão preocupados, Mariana disse levantando da cadeira. Sei que acham que eu não tenho experiência suficiente. E vocês estão certos. Eu não tenho. O murmúrio ficou mais alto. Mas sabe o que eu tenho? Ela continuou, a voz ganhando força. Eu tenho a mesma coisa que o Gabriel tinha. Um coração que dói quando vê sofrimento. Um coração que não consegue ficar parado quando pode ajudar alguém. A multidão começou a prestar mais atenção. Há um mês, eu era só uma garçonete que não tinha dinheiro para salvar a própria mãe. Hoje, sou responsável por salvar milhares de mães, pais, filhos. E sabe por que isso aconteceu? Não foi por causa de milagre. Foi por causa de uma escolha. Mariana olhou para Henrique, que sorria orgulhoso. Quando encontrei um relógio de 150 milhões esquecido numa mesa, eu podia ter ficado com ele e resolvido todos os meus problemas. Mas escolhi devolver. Não porque sou santa, não porque sou melhor que ninguém, mas porque minha mãe me ensinou que caráter é mais importante que dinheiro. E foi essa escolha, ela continuou, que me trouxe até aqui, que me deu a chance de conhecer o Henrique, de ouvir sobre o Gabriel, de entender que existe gente usando dinheiro para fazer o bem no mundo. A doutora Amanda, do Centro de Prevenção, levantou a mão. Mariana, como você pretende tocar todos esses projetos sem experiência em administração? Não vou tocar sozinha, Mariana respondeu. Vou contar com vocês, com cada um de vocês que já trabalha salvando vidas todos os dias. Eu não preciso saber a administração. Eu preciso saber ouvir vocês e dar o apoio que precisam para salvar ainda mais gente. Dr. Marcelo, o cardiologista que operou sua mãe, fez outra pergunta. E quanto aos novos projetos? Pretende expandir? Mariana olhou para a multidão. Vou contar uma coisa para vocês. Na semana passada, visitei o Centro Gabriel. Vi uma menina de 17 anos que havia tentado tirar a própria vida, mas foi salva por vocês. Hoje ela ajuda a salvar outros jovens. Ela fez uma pausa. Sabe quantos jovens ela já ajudou? 50. Uma pessoa, salva por vocês, já salvou outras 50. Isso é multiplicação. Isso é legado verdadeiro. Por isso, ela continuou, meu plano é simples. Vamos multiplicar tudo por 10. 10 vezes mais hospitais. 10 vezes mais escolas. 10 vezes mais centros de prevenção. 10 vezes mais vidas salvas. A multidão ficou em silêncio, impressionada com a magnitude da proposta. Como? Alguém perguntou. Usando a mesma fórmula que o Henrique e o Gabriel descobriram, quando você salva uma vida, essa pessoa vai salvar outras. Quando você ensina uma criança, ela vai ensinar outras. Quando você dá esperança para alguém, essa pessoa vai dar esperança para mais alguém. Henrique tentou bater palmas da cama, mas não tinha mais força. Apenas sorriu e murmurou. Perfeito. E sabe qual vai ser o nome da nova fundação? Mariana anunciou. Fundação Gabriel, para que nenhum jovem desista da vida. Desta vez a multidão explodiu em aplausos. Todos entenderam que não estavam apenas ganhando uma nova líder, estavam ganhando alguém que ia honrar a memória de Gabriel da forma mais bonita possível. Naquela noite, Henrique chamou Mariana para uma conversa particular. Mariana, preciso te dar a última coisa. O que é? Ele pegou uma caixinha da mesa de cabeceira e entregou para ela. Dentro estava o relógio de 150 milhões. Este relógio vai ser o símbolo da nossa fundação, ele disse. Toda vez que alguém perguntar como tudo começou, você conta a história de uma garçonete que escolheu fazer o certo. Henrique. E toda vez que você se sentir perdida, olha para este relógio e lembra. Você passou no teste mais difícil do mundo.
O teste de escolher o certo quando o errado seria mais fácil. Henrique fechou os olhos, cansado, mas em paz. Mariana, você sabe qual é a diferença entre rico e próspero? Não. Rico é quem tem dinheiro. Próspero é quem usa o dinheiro para fazer o bem. Você não vai ser só rica. Você vai ser próspera. Na madrugada, Henrique Monteiro partiu dormindo, com um sorriso no rosto. Morreu sabendo que o legado do filho estaria em boas mãos. 2 anos depois, Mariana estava no mesmo cemitério, mas agora com uma multidão ao redor do túmulo de Gabriel. Era o aniversário de morte do garoto, e havia se tornado tradição reunir ali todos os que foram salvos pelos projetos da fundação. Gabriel, ela disse, falando para centenas de pessoas que estavam vivas por causa do trabalho iniciado por aquele jovem. Hoje completamos 2 anos sem você fisicamente, mas 2 anos sentindo sua presença em cada vida que salvamos. Ela olhou para as pessoas ao redor. Crianças que foram operadas nos hospitais da fundação. Adolescentes que foram impedidos de desistir da vida. Professores que ensinavam em escolas construídas com o legado de Gabriel. Famílias inteiras que estavam ali porque um jovem de 18 anos havia ensinado ao pai que dinheiro serve para ajudar gente. Em 2 anos, Mariana continuou, salvamos a vida de mais de 1 milhão de pessoas. Construímos 150 novos hospitais. Abrimos 500 escolas. Criamos 100 centros de prevenção ao suicídio. A multidão escutava em silêncio reverente. Mas sabe qual é o número mais importante? 1347. Esse é o número de jovens que estavam prestes a desistir da vida e mudaram de ideia depois de passar pelos nossos centros. Lágrimas escorriam pelo rosto de todo mundo. 1347 Gabriéis que salvamos porque não conseguimos salvar você. 1347 famílias que não passaram pela dor que seu pai passou. Mariana segurou o relógio de 150 milhões que agora usava todos os dias. Gabriel, seu pai me disse uma vez que caráter é mais importante que dinheiro. Hoje eu digo, caráter é dinheiro. Quando você tem caráter, o universo conspira para colocar recursos nas suas mãos. E quando você usa esses recursos para fazer o bem, você se torna imortal. Ela olhou para o céu. Você é imortal, Gabriel. Cada vida que salvamos carrega um pedacinho de você. Cada sorriso que devolvemos para uma criança doente é seu sorriso. Cada lágrima de gratidão de uma mãe que viu o filho ser salvo é você dizendo que valeu a pena. E Mariana terminou o discurso com a frase que se tornou o lema da Fundação Gabriel. A morte não é o fim quando o amor continua salvando vidas. E naquele dia, mais de 10 milhões de pessoas assistiram ao vídeo do discurso. Compartilharam a história da garçonete que devolveu um relógio de 150 milhões e mudou o mundo. Comentaram, choraram, se inspiraram. Porque às vezes, uma única escolha pode transformar não apenas uma vida, mas milhões de vidas. E tudo começou com uma garçonete humilde que escolheu fazer o certo quando ninguém estava vendo. Sí, cuídate de PC Factory porque ya no más. Déjenme tratar de hacer espacio para que no vaya tan lento. Yo no sé por qué, de un día para otro empezó a fallar, pero bueno, no sé por qué dice y la patúa se instaló un coso para editar videos. Tengo eso, como 5 videos de 3 horas y ella se pregunta por qué le va mal. Ya, pues máquina del gaming, basta, por favor, basta. ¿Te imaginas? Mira, tengo la placa y estoy cotizando las otras cosas. Sigue yendo mal la tontera, a ver. Tengo las ganas. Ay, a ver, déjenme ver.
Es que yo creo que a mí lo que me está fallando son los videos que tengo descargados del stream. Los voy a eliminar nomás y era... Uy, se pega, le cuesta mucho. Cierra stream. Sí, no, sí está todo cerrado. No, el Spotify no. Miedo. Agarré la pala. Qué miedo. La cafetería del segundo piso. No, sí, igual me gustaría. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gary. Muchas gracias. Es que va a 1 píxel por hora ya. Voy a eliminar esta tragala de. Qué horror, chiquillo. Porque me empezaba a te escucho desde el bolsillo. Todo mal y se me empezaron a buguear las cosas y todo mal. Pero ahora todo bien. Ya, a ver. Es que le cuesta mucho. A ver. Es que tengo todo cerrado, lo único que tengo abierto ahora es el... A ver. Voy a ver el administrador de tareas. No sé qué le pasa, pero es mi computador. Hace rato que le... Estamos solucionando... Que la CPU va bien. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Hola, Kobe, te mando... No. Buena suerte, muchas gracias, la voy a necesitar mucho. No sé qué le pasa. Bueno, no sé, basta, déjenme. Estoy revisando, tratando de ver cuál es el problema, por qué va tan lento. Oli, me morís. Ay, ya me dio calor del estrés. No, el Minecraft está bien. El problema es mi PC. Como que los procesos le está costando una banda, los procesos, pero hace rato. De ayer y ayer yo, según yo, lo solucioné. Pues, o no, a ver. Pero si probemos. Probemos. Porque a lo mejor estoy exagerando. Probemos. Se ve bien, se escucha bien. Se escucha en Minecraft. Detalle importante. Creo que no se escucha en Minecraft. No se está escuchando en Minecraft. No. Propiedades. No, sí está bien. Sí, yo igual juego con el Minecraft con 8 de RAM como por default. Ahí está. Se fueron todos. Está todo bien, creo. Ahora sí está todo bien. O sea, no default, pero... Ay, espérense. Teclas. Quiero que correr sea la R y para renderizar... Ok, let's go. Para renderizar no quiero que sea la R. A ver. Es que si aprieto R, Ya, bueno. En otro momento solucionaré eso. Ahora... Ok, let's go. Basta de decirme qué hacer. Hola, Kira, ¿cómo estás? Ay, qué bonito. ¿Dónde está la Martu? Necesito a la Martu. Ella es como mi le voy a bajar un poquito la música. La Martu es como mi contención emocional. Necesito que esté ella por aquí presente. Si no está la Martu, yo como que me... Sí sé. Prefiero dejarlo abierto nomás. Está la Martu, ¿cierto? Bueno, no veo difícil encontrarla.
Sí está la Martu. ¿Dónde está la Martu? No lo sé. Martu. Martu, se te perdió la guagua, Martu. ¿Dónde estará la Martu? ¿Alguien habrá hecho metagame? ¿Me podría hacer metagamer y decirme dónde está la Martu? Porque no la encuentro. Debería preguntar si está la Martu. A mí me da vergüenza. Me da vergüenza ir a preguntar. No, mejor no. Sí, estoy mirando, pero no la veo. Acá hay mucha gente. Acá hay VTubers. Y estoy segura de que si encontramos un video, vamos a encontrar a muchas minitas ahí. A ver. ¿Qué es esto? ¿Quién es esa persona? Ay. Hola. Ay, hola. ¿Has venido a mi barco? Pasa, no seas tímida. Ven aquí. Venga. Permiso. Estoy buscando a una Martu. ¿No la has visto? ¿Una qué? Martu se llama. Es como mi persona de apoyo. Sin ella como que me vuelvo loca. No será él. No. ¿Qué? Solo hay un... No sé, hay un pibe... Pucha. No me va a caber, ¿entiendes? No me va a caber toda. Bueno, seguiré buscando a la Martu. Suerte con tu barco. Muy bonito, por cierto. Gracias. Lo saqué de deudas. Todavía falta pagarlo, pero... ¿Dónde está la Martu? ¿No puedo ver el minimapa? ¿Puedo escribir? Pero ¿por qué la gente está consiguiendo? Llegué como 40 años tarde, ¿vieron? Esto es mi culpa, es culpa de mi fucking PC. Pero la Martu debe saber quién soy yo, o sea que yo estoy llamándola a ella. Po. Mira que esto. Ay. What? Voy a destruir spawn. 160, 249, 160. What? Pero está un colchane, la Martu. 160. 249. 249. ¿Qué está en el cielo?